Todos que vai ver esse vídeo, né? E vai ver esse vídeo, eu vou perguntar uma coisa para vocês. Quando Jesus disse lá em João 14, a partir do 19, 20, 21 e 22, ele disse assim: eu vou mandar o Espírito de verdade, que o mundo não conhece, mas vós conhece, porque habita com vocês. Falou para os apóstolos. Falou que o Espírito habitava com eles. E quem estava habitando com os apóstolos? Não era Jesus Cristo, né? O Yeshua? Aí depois ele disse: olha, eu não vou deixar vocês órfãos. Eu voltarei outra vez para vocês. E naquele dia saberá que eu estou em vocês e vocês em mim. Como que Jesus ia estar nos seus apóstolos, hein? Se não fosse em espírito? Um corpo não entra dentro do outro corpo, né? Para entrar dentro do corpo tem que ser espírito, porque Jesus também diz que o corpo é casa de espíritos. Tá vendo? Então, ele diz que estaria com seus discípulos, né, naquele dia. Como eu fiz uma pergunta para as pessoas sobre quantos dias depois que Jesus subiu, o Espírito Santo desceu, hoje eu vou dizer, né, também por quê. Quantos dias? 10 dias. 10 dias que depois que ele foi, ele desceu. Então ele cumpriu aquilo que ele disse em São João 14, 19, 20, 21 e 22. Ele que estava lá no dia de Pentecoste dentro dos seus discípulos. E tem mais uma que ele disse: eis que eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos, até o fim. Aí tem uma palavra que eu esqueci de dizer: eu estarei somente com os meus discípulos todos os dias até o final dos séculos. Quer dizer, ele não falou que estaria com membro de nenhuma dessas religiões que nós conhecemos. Ele disse muito bem claro que estaria com os seus discípulos. E Jesus mandou fazer discípulos de todas as nações. Quer dizer, em São João 8 está escrito também que se a pessoa guardasse a palavra, quer dizer, obedecesse, guardar é obedecer. Então ele faria dessa pessoa um discípulo. Então ele conheceria a verdade e a verdade ia libertar ele. Quer dizer, o que é libertar? O que escraviza o homem? São os espíritos malignos. Então ele libertar ele dos espíritos malignos, ele tinha o conhecimento. Então nós vemos a maioria dos povos das religiões, porque Jesus não fundou religião, nenhuma dessas daí, certo? Porque ele diz que os discípulos dele era escrito no céu ou registrado no céu. E ele também disse: eu sou a religião verdadeira, em São João 14, 5. Na Bíblia adulterada da Igreja Católica tá a palavra, né, caminho. Mas caminho quer dizer religião. É um dos significados da palavra religião. É caminho. Então, eles usaram outra palavra para enganar o povo. Porque se falasse religião, como é que ele ia fundar religião católica? Não tinha como ele fundar, né? Porque as pessoas iam, por mais simples que seja, ele ia ver que aquilo estava errado, né? Mesmo assim, muitas coisas que são claras, as pessoas não conseguem entender.
que Jesus estava dizendo que ele ia voltar e ia entrar nos seus discípulos. Ele voltou, entrou nos seus discípulos no dia de Pentecostes. E qual foi a primeira coisa que ele disse também? Que ele estaria no Pedro e iria edificar os seus discípulos. Por exemplo, na Bíblia adulterada está a igreja. São coisas de maluco. Porque ele diz assim, na Bíblia da Igreja Católica está, edificarei minha igreja. Quer dizer, edificar os que saiu para fora dele, porque a palavra igreja quer dizer saídos para fora ou chamados para fora. Está vendo? A palavra igreja não é o que os pessoal dizem, mas Jesus disse discípulo. Então Satanás veio e colocou a palavra igreja lá usando a besta. Quem autorizou a botar a palavra igreja na escritura da católica, na Bíblia deles, foi o imperador Teodósio, porque a igreja é a marca da besta. Quando você pega o seu CGC ou CNPJ, ali está, no seu CPJ está o CNPJ da igreja. Quando você pega o seu cartão e lá está o código de barra, está o CNPJ da igreja católica. Quando você pega o QR Code, está o CPJ da igreja católica. Quando você pega o chip seu, lá no seu chip, tá o CGC, que é o CNPJ, né? Eu falo assim, que eu não sou do tempo do CGC, né? Porque a minha firma, quando eu tinha uma firma, muitos anos atrás, chamava-se CGC, hoje é CNPJ. É o CNPJ da Igreja Católica. Então, quer dizer que o povo vai com uma manada errante, né? E não sabe o que está fazendo. Quer dizer, quando você se torna um discípulo de Jesus Cristo, então você vai passar a ter o conhecimento como eu tenho. Saber de tudo isso, porque a palavra diz, discípulo quer dizer aluno. Então, quando você passa a ser um aluno de Cristo, você passa a ser ensinado por ele e você tem um conhecimento. Mas, quando você é um membro de uma religião, você está na operação do erro, que foi enviada por Deus para as pessoas crerem na mentira. Então você não vai conseguir andar na presença de Deus e nem saber o que é certo e o que é errado. Por exemplo, nós discípulos não usamos a Bíblia católica, nós usamos a Sagrada Escritura, porque Jesus nunca disse Bíblia. Eu desafio qualquer um chamado que chama de crente, mostra para mim aonde Jesus disse a palavra Bíblia. Nunca disse. Ele disse, examinai as Sagradas Escrituras, cuidai nela ter a vida eterna. Então sabemos que no dia de Pentecostes ali, quem estava lá era Jesus Cristo, cumprindo a sua palavra. E daquele dia, em espírito, Jesus agora em espírito, porque, não, mas Jesus é Espírito Santo, está escrito. Vou trazer um vídeo aqui e mostrar para você. Está escrito lá em Israel, na sinagoga de Súsia, ou Súcia, né? Os primeiros discípulos de Jesus Cristo, que eram judeus, ou israelita, né? Naquela sinagoga lá na montanha. Então estava escrito no piso dela, lá na frente, está escrito, Yeshua é o Consolador. Quem é Yeshua? Yeshua é Jesus Cristo, é o nome verdadeiro de Jesus. As pessoas falam Jesus, não, a palavra Jesus é um apelido. O nome mesmo de Jesus Cristo é Adonai Yeshua Mashiach. Adonai, aqui no Brasil, diz Senhor, né? Yeshua, que fala Jesus. E Mashiach, falando corretamente, né, como se pronuncia no inglês, Mashiach, quer dizer Cristo. Então esse é o nome. Então Jesus é que estava no Pentecostes, porque ele é o próprio Espírito Santo. Os primeiros discípulos escreveram lá, muito antes da Bíblia ser escrita, porque a Bíblia foi escrita 20 anos, 30 anos depois do Pentecostes. E durante esses 20 anos, 30 anos, eles continuaram batizando em Jesus Cristo. Quer dizer que depois veio um lá e escreveu Pai, Filho e Santo na Bíblia Católica. Então esse cara é o anticristo, porque João disse que
a primeira carta de João, capítulo 2, né? A partir do versículo 18, ele disse que o anticristo saía do meio deles lá, quer dizer, dos apóstolos. Então, o nome de Mateus foi usado para cumprir essa parte. Então, ele pôs lá o batismo, o nome dele, vou falar em italiano para vocês entenderem. Como é que se fala em italiano, como você está batizando tudo no nome dele, da besta lá, do chefe da Igreja Católica. Pai, Filho e Espírito Santo em italiano diz assim, em nome del Papa, del Frigio, del Spicti, Sancti. É como, por exemplo, batizar em nome do Senhor Jesus Cristo, na língua de Israel, é Adonai, Yeshua, Meshias. Quer dizer, então, esse é o nome. Quer dizer, ele ordenou que o batismo fosse em nome de Adonai, Yeshua, Meshias. Quer dizer, Mashiach. Então, Jesus é que ordenou. Porque Jesus é o mesmo Espírito Santo e está escrito lá na sinagoga de Súcia, pelos primeiros servos de Deus, que deixou escrito no piso daquela sinagoga, porque eles eram israelitas, judeus, deixou lá escrito, Yeshua é o Consolador. Nenhuma Bíblia católica, esse livro adulterado, que o diabo que usa ele, pode contestar aquilo que está lá, porque todo mundo que for lá, vê no piso dela, Yeshua é o Consolador. Então foi o próprio Jesus Cristo cumprindo o que ele falou em João 14, 19, 20 e 22, né? E ali ele falou aos seus discípulos que tinha que batizar em nome de Adonai, Yeshua, Meshias, que é Senhor Jesus Cristo no português. Ó, se vocês quiserem inscrever no canal, né? Inscreva no canal, que você vai ter mais conhecimento sobre essa questão, porque eu vou trazer mais matérias falando sobre isso e desvendando os mistérios, né, a qual os chamado evangélico não consegue discernir porque não tem unção. Quando você é batizado em nome de Adonai Yeshua Meshias e se torna um discípulo, então Deus te ensina. No meu caso, eu sou ensinado por Deus, pelo Yeshua. Se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo para mais pessoas, para que eles saibam da verdade, né? E até o próximo e deixe o seu like.